Meus irmãos, a paz de Cristo a todos e todas, sejam bem-vindos à aula 11 na classe de adolescentes, chegando aí no final do trimestre, tá certo? E tenho aqui para apresentar para os irmãos, seguidores de Cristo, linda esta lição, que é a próxima lição para os jovens, juvenis de igreja, o corpo de Cristo, está aqui, é o próximo tema que nós vamos abordar na classe de juvenis, maravilhoso, como nós aprendemos junto com esse material. A Bíblia é um livro atual, é o que nós estudaremos para a classe de adolescentes. Se você, como eu, já dá aula para adolescentes há alguns anos, provavelmente você tenha essa revista aqui. E esse trimestre, eu estive em São Paulo no sábado, fiz questão de trazer esta revista Geração JC, é uma revista focada no público jovem, e ela está tratando do tema suicídio. Mês de setembro é um mês de conscientização acerca do suicídio. Então, esse é o material para o próximo trimestre. Estamos muito gratos a Deus, porque nós estamos caminhando aí, chegando no final do terceiro trimestre, e, portanto, Deus tem nos ensinado ao longo de todo esse período, e nós somos muito gratos a Deus. Quero aproveitar para pedir a você, inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante. Uma outra coisa, like, joinha, clica no joinha, meu irmão, clica no joinha. Outra coisa, sininho de notificações, deixa ele ativado. Toda vez que eu postar um vídeo novo, esse vídeo novo vai para você uma notificação que tem conteúdo novo aqui no canal. Um abraço a todos os irmãos e irmãs que têm nos acompanhado pelo Brasil e pelo mundo. Meu carinho, minha palavra de gratidão a todos vocês. Estamos aqui para crescer juntos, para motivar, encorajar uns aos outros, tá certo? Que Deus abençoe os irmãos. Você já sabe, minhas redes sociais estão todas aqui na descrição dos vídeos. Links para baixar o material em PDF que você pode baixar no celular, mandar para todo mundo, para outros professores, para os seus alunos. O link para baixar está na descrição dos vídeos. Meu número de WhatsApp também. Temos 2 grupos de professores. Me chama no WhatsApp diretamente. Me chama no WhatsApp. Eu pergunto teu nome, tua cidade, a tua classe, e lhe incluo nesses grupos que nós temos de professores, onde compartilhamos o conteúdo da lição, revistas, livros em PDF, e é muito bom, uma troca de experiências muito importante. Vamos à aula 11 na classe de adolescentes, mas antes, roda a vinheta. Sociedade e trabalho. Então Jesus disse a eles: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Essa lição, irmãos, eu estou colocando aqui algumas informações muito interessantes, por isso que eu peço a você que baixe o material em PDF que está aqui no link. Eu vou gravar um vídeo só para explicar como fazer, como se inscrever, como deixar o sino de notificações ligado, como baixar o material em PDF, porque eu estou percebendo que alguns irmãos estão tendo dificuldade em encontrar o material em PDF. É que quando você entra no YouTube, na descrição dos vídeos aparece só o título, né? E aí tem uma setinha no canto direito, seja no celular, tem uma setinha, no computador aparece assim, mostrar mais. Quando você clica ou na setinha no celular ou no computador mostrar mais, aí abre toda a descrição. Ali estão todas as minhas redes sociais e os links para você baixar o material em PDF. Então eu vou gravar um vídeo na tela do celular só para ensinar isso para os irmãos, certo? Então na aula de hoje eu estou trazendo aqui algumas informações, tá? O momento de escolher uma profissão. O tema da aula é sociedade e trabalho. O momento de escolher uma profissão. Muita gente sonha em ser um profissional de sucesso. Entretanto, obter bom êxito, ter um bom salário e ainda por cima fazer o que gosta, não acontece por acaso. Requer esforço, dedicação, disciplina. Essas palavras têm muito a ver com adolescente, né? Mas enfim, é o que requer. O bom êxito profissional é o resultado de algumas boas escolhas. Então, eu tenho aqui um conteúdo, rentabilidade
e vocação. Vamos aqui ver o que é vocação de acordo com a lição. Vocação deriva da palavra latina, vocativo, que significa convite, chamada ou convocação, certo? Então, veja, rentabilidade e vocação. 3 coisas básicas que devem ser levadas em conta na hora de escolher uma profissão. O cenário mundial daquela profissão. Hoje não dá mais para pensar no cenário apenas da região em que se mora, cidade, estado ou país. É preciso ter um olhar globalizado. Então, qual o impacto dessa profissão no cenário mundial? Observar as perspectivas para quando encerrar o curso. Então, é um curso que geralmente o pessoal, quando está na metade dele, já começa a conseguir estágio, as empresas procuram esse tipo de profissional. Ler a respeito desta profissão, conversar com profissionais veteranos e recém-formados é uma forma de avaliar o desenvolvimento da área, tá? Outra coisa, afinidade com a carreira. Que tipo de sentimento desperta ao pensar na profissão analisada? Pode parecer um tanto romântico para determinadas pessoas, mas o jovem precisa fazer esta reflexão, o adolescente precisa fazer para ter a consciência se possui habilidades e potencialidades que favorecem a escolha. Ter afinidade com a área é primordial para o sucesso e, mais uma vez, será necessário fazer pesquisa, conhecer particularidades da área para avaliar se é compatível com os anseios e desejos, né? Então, afinidade com a carreira, né? Então, o enfermeiro, a enfermagem, vai mexer com sangue, vai mexer com feridas, ou vai trabalhar com idosos, né? Então, por exemplo, como que uma pessoa vai ser um cuidador de idosos? Ela tem afinidade com idosos? Ela tem uma facilidade em prestar atenção, em ouvir, ela tem paciência, não é? Então tem que levar tudo isso em conta. Terceira coisa, ter visão do projeto de vida, uma visão concreta do projeto de vida a curto e longo prazo. Pode parecer difícil imaginar um adolescente ou um jovem tendo uma visão concreta do que espera de sua vida, mas é possível se ele escolher um modelo para se espelhar, que pode ser um profissional, pode ser alguém distante ou pode ser o próprio familiar. Então, uma visão concreta do projeto de vida a curto e longo prazo. Mais uma vez, a pesquisa e busca de informações é a base para as decisões, tá? Então, ele fala aqui de opção consciente, pautada na vontade divina e em informações confiáveis, não é? Então, é preciso refletir antes de optar por uma carreira. E aqui ele coloca uma coisa importante. O jovem crente tem uma vantagem. Qual é? Contar com a ajuda do Pai, contar com a ajuda de Deus. Isso não significa falta de preparo. Pelo contrário, pelo fato de contar com a ajuda de Deus, o jovem cristão, o adolescente cristão, deve se preparar mais ainda. Não é? Imaginou? Tem uma porta de emprego, tem uma oportunidade de trabalho e o jovem cristão, o adolescente, não tem qualificação nenhuma. E tem lá 10 pessoas, um cristão sem qualificação e 9 ímpios qualificados. Deus é justo. Então, o fato de termos Deus ao nosso lado deve nos inspirar, encorajar e motivar a nos prepararmos ainda mais e não a termos preguiça de estudar. Educação e trabalho árduo, as chaves para o sucesso profissional. Um jovem que admira um médico, por exemplo, deve saber que apesar de ser bem-sucedido financeiramente, teve que dedicar pelo menos 8 anos de sua vida entre os estudos e práticas constantes e que para o resto de sua vida terá que se dedicar mesmo que parcialmente aos estudos, aos pacientes, né? O médico muitas vezes, quanto mais especialista ele for em determinada área, ele pode ser solicitado a qualquer momento do dia. Então é importante que se pense em todas estas questões. 7 dicas para descobrir
a vocação. Faça uma lista de seus dons e facilidades, bem como disciplinas favoritas. Planeje quais objetivos espera de uma profissão com pés no chão. Atente para o que o mercado de trabalho exige. Então, dentro daquela profissão que o adolescente está pensando, o que o mercado exige? Ele exige um curso técnico? Ele exige um curso superior? Ele exige uma língua estrangeira? Ele exige disponibilidade de horário? Ele exige disponibilidade de localidade, ou seja, ter que viajar, ter que ir para outros lugares, enfim. Avalie qual área de conhecimento precisa buscar para ser um concorrente forte em sua área. Mesmo para bolsas de estudos em colégios técnicos, em faculdade, um dos grandes problemas hoje, nesse sistema de ensino, que não reprova ninguém, ele vai passando, muito bem, ele vai passando, mas qual que é o problema? É que os alunos acabam ficando preguiçosos e se acostumando com o mediano. Afinal de contas, tirando entre 6 e 7, você não será reprovado, tá tudo beleza, tá tudo legal. E às vezes até tirando uma nota vermelha, apresenta lá um trabalhinho e não tem problema nenhum. Conclui o ano. O reflexo disso é quando precisa de uma qualificação, é quando precisa prestar um concurso, é quando precisa concorrer a uma bolsa. Não consegue com essas notas medianas. Então é preciso buscar conhecimento, se esforçar, se dedicar para ser um concorrente forte, não para concorrer a um trabalho apenas, mas até para concorrer a bolsas de estudo. Leve em conta diferentes perspectivas, conversando com profissionais das áreas que se interessar. Busque sempre se aperfeiçoar em um idioma estrangeiro, detalhe básico para qualquer profissão. Então hoje qualquer profissão hoje exige um idioma estrangeiro. E mesmo que ela não exija, é um diferencial para qualquer candidato de trabalho. Analise o progresso e evolução da profissão escolhida. Então é muito importante isso, que se avalie, que se faça pesquisas pela internet para ter uma ideia, tá, da evolução, do progresso da profissão escolhida. Então, queridos, essa aula, ela é uma aula importante para nós enquanto pais, enquanto professores, e ela é uma aula para despertar a vocação nos nossos alunos também. Como descobrir a vocação e a vontade de Deus para as nossas vidas? Tem dois recursos que Deus colocou, não é? A oração. Tá? São poucas as decisões que de fato precisam ser tomadas imediatamente. A maior parte delas, como é no caso da vocação, do que se fazer para o resto da vida, são 3 os dilemas dessa fase da vida, né? Aonde passar a eternidade, com quem viver até que a morte nos tire dessa terra, não é? Com quem nós vamos nos relacionar, nos casar, e o que fazer, trabalhar em quê? Para nos sustentar, enfim, são 3 dilemas dessa fase da vida. Então, a oração é muito importante para trazer discernimento e paz nas nossas escolhas em áreas tão cheias de questionamentos e de incertezas. E a outra coisa, mentores e exemplos. É muito importante olhar para as pessoas mais sábias, para quem já passou por essa fase da vida e procurar nessas pessoas referências pelas quais você se guiar. Não é? Então é muito importante. Eu sempre digo que um dos maiores erros dessa geração é abandonar as pessoas mais experientes, os cabelinhos brancos. Nós aprendemos muito, muito com essas pessoas. Terceiro, a direção do Espírito Santo. Não é? É preciso ouvir a orientação do Espírito Santo para que as nossas decisões sejam tomadas de maneira acertada para a glória do nome de Deus. Então, são esses recursos: oração, exemplos, mentores, não é? E a direção do Espírito Santo. Um mercado exigente
É provável que você já tenha ouvido sua mãe dizer: estude! Se você quer ser alguém na vida, precisa estudar. Ela tem toda a razão. Não é papinho de mãe. A cada dia o mercado de trabalho no Brasil e no mundo está mais exigente. De acordo com uma pesquisa, ele vai falar aqui da pesquisa, cada ano de estudo o brasileiro ganha 15% a mais de salário. E também mostra que uma pessoa com pós-graduação tem um salário de até 544% maior que alguém que nunca estudou. Então, o mercado de trabalho é exigente. Isso envolve duas coisas: conhecimento e qualificação profissional. Um detalhe importante é a especialização, e para isso a mentalidade de que os estudos terminam no ensino médio deve ser anulada, precisa mudar, né? O que você está fazendo? Ah, já acabei os estudos. Não! Num ambiente de globalização, onde a ciência e a tecnologia estão em franca mutação, segundo a segundo, os estudos e a especialização devem fazer parte da vida inteira de todos que desejam ser bem-sucedidos. Áreas como medicina, advocacia, tecnologia da informação, por exemplo, são áreas que exigirão por toda a vida estudos e pesquisas para acompanhar as mudanças que acontecerão, trazendo novos desafios. Então, espiritualmente falando, até a maneira de se preparar uma mensagem hoje mudou. Antigamente a gente não se preocupava muito com isso. Hoje tem que se preocupar. Para que público nós vamos falar? É um culto, é uma palestra? O que é? Às vezes o pregador ele pergunta isso e tem gente, o cara quer saber o que é, estou chamando, não é importante. Existe uma maneira de aplicar a palavra para alguém que está ali para uma palestra e para alguém que está ali para uma pregação. São formas. Existe uma maneira de dar essa aula aqui que eu estou falando para jovens, para adolescentes, mas essa mesma aula aqui, ela teria que ter uma outra roupagem, embora o mesmo conteúdo, se eu estivesse falando aqui para idosos, para pessoas que estão já com 30, 40 anos. Então, essas mudanças, elas precisam ser acompanhadas. Então, os estudos, a pesquisa, faz parte da nossa vida para sempre. A gente nunca vai parar de estudar, certo? O mercado quer técnicos. Você está preparado? É aí que entra a questão da qualificação profissional. Aí eu peguei um gráfico aqui, a fonte é o Senai, cursos técnicos mais procurados, não é? O curso técnico é importante porque muitas vezes a pessoa vai sair do ensino médio já com uma qualificação profissional. Isso é muito importante, não é? E aí ele entra no mercado de trabalho, aí ele vai fazer uma faculdade. Isso é legal porque eu acredito que o fato de fazer o curso, o ensino médio, aliado a um curso técnico, ele acaba ajudando essa pessoa na sua escolha de sua faculdade. Porque ele já vai chegar na hora de ingressar na faculdade com uma vivência, com uma experiência, certo? Então, os 6 cursos técnicos mais procurados no Senai. Técnico em manutenção de aeronaves. Salário de R$ 2.551 inicial até R$ 6.700 após 10 anos. Técnico em mecatrônica, salário inicial de R$ 2.357 a R$ 6.105. Técnico em ferramentaria, R$ 2.303 a R$ 5.800, mais ou menos o salário. Técnico em mineração, R$ 2.511 de início a quase R$ 7.000 após 10 anos. R$ 2.308 a R$ 6.800, técnico na indústria naval. Inspetor de equipamentos, iniciando com 2.269 a 6.525. Então, é um bom salário, não é? Então, são estas áreas que, por exemplo, o adolescente ele pode pensar um pouquinho, ele pode pesquisar e ver se estas áreas, ele pode se desenvolver dentro destas áreas. E eu repito, a questão do curso técnico é essa, que ele acaba chegando na hora de ingressar na faculdade já com uma profissão, com uma experiência, com renda. Então, é muito importante isso. Não é uma regra, nem todos conseguem fazer isso, mas é um leque de oportunidades que eles têm aí à sua frente. Seja disciplinado, mantenha o foco. Sabemos que todo preparo envolve disciplina, mas talvez esta não seja a sua palavra preferida, né? Porém, sem ela você não chegará a lugar nenhum. Sem disciplina, ou seja, o método,
determinação, não é? Constância, não concluímos nada, desistimos, largamos tudo no meio do caminho. Esse é um problema sério, não só de adolescentes, de todos. Iniciamos muitas coisas. Tem gente que, se você parar para perguntar, ele já iniciou 30 projetos, mas até hoje não terminou nenhum, não desenvolveu nenhum. Então, uma coisa que eu mudei e que para mim trouxe um impacto muito forte nesses últimos 2, 3 anos foi desenvolver um ponto específico da minha vida, um projeto, entrar de cabeça num projeto específico da minha vida. E foi aí que eu descobri esse público maravilhoso e fantástico, que eu sempre trabalhei com eles, jovens e adolescentes, mas de 2, 3 anos para cá, muita coisa mudou, por me dedicar específica e exclusivamente a esse público. Então, seja disciplinado. Não reclame da falta de oportunidade. Crie oportunidade, não é? E a oportunidade, ela pode ser criada em qualquer lugar, tá certo? Muitos estão reclamando da falta de oportunidade, mas às vezes o que falta não é oportunidade, é atitude. Se levantar e criar esta oportunidade e não ficar esperando a oportunidade bater na porta. Muitas coisas acontecerão para desviar sua atenção, para desmotivar, desacreditar, desanimar. Nem todos estão prontos para aceitar seus objetivos, para acreditar em você. Então seja um motivador de si mesmo. Não dependa da força externa dos outros, da motivação dos outros, do empurrão dos outros. Nem sofra com a ausência disso. Tá? Seja Deus o seu maior motivador. Motive-se em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Então alegre-se nele. Ele acredita em mim, ele acredita em você. Então faça o que tem que ser feito, independente daquilo que as pessoas possam acreditar ou investir em você. Não é? Na realidade, muitas vezes, nós não alcançamos algumas coisas e ficamos reclamando que não tivemos apoio, não sei o quê, mas tudo começa com o amor a si mesmo, com valorizar-se a si mesmo, com acreditar em si mesmo. Muitas vezes, o mundo inteiro está acreditando no potencial de alguém, menos a própria pessoa. Aí não adianta nada. José não perdeu o foco, pois Deus era sua motivação e glorificá-lo seu propósito. Então, na nossa vida, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Inclusive o nosso sucesso profissional. As adversidades servirão para construir sua trajetória em direção aos objetivos e metas de sua vida. Olha o que a Bíblia diz aqui maravilhosamente em Provérbios, capítulo 16, versículo 1 ao 3. O coração do homem pode fazer planos. Ele não está dizendo que não pode, que não deve. Pode e deve. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mas a nós cabe fazer planos. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas o Senhor pesa o espírito, a motivação. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Ou seja, entregue a Deus. Ore a Deus. Fale com o Senhor. Senhor, eu estou querendo seguir por este caminho. Me ajuda. Não é? Firme-se em Deus e na sua palavra. Muitas vezes uma oportunidade nova parece boa aos nossos olhos. E a impressão que temos é que tudo vai acabar bem. O problema é que às vezes nossa motivação está errada e podemos acabar nos afastando da vontade de Deus. Por isso devemos sempre consultar ao Senhor. E quando tivermos a resposta certa de Deus, então nossos planos passam a ser os mesmos planos de Deus. O sonho de José não era dele, era de Deus, para glorificar a Deus. E assim podemos descansar, pois tudo que Deus faz é perfeito e nunca falha. O sucesso demora, dói e dá trabalho. Dói menos e demora menos do que não ter sucesso, do que desistir, do que não ter sonhos nem planos e ficar à margem da vida. Então muitas vezes o adolescente nessa fase da vida ele tem medo de arriscar. Mas eles precisam entender que mais frustrante do que arriscar e não dar certo é não arriscar, é não tentar.
todo mundo, atletas de alto nível, empresários bem-sucedidos, a história deles é sempre a mesma. Ouviram muitos nãos no início da carreira, muitos dos projetos em que eles acreditaram não deram em nada, mas eles continuaram, mas eles insistiram, mas eles se reergueram, e a insistência os levou ao caminho do sucesso e a alcançar uma carreira vitoriosa. Então, nós não podemos desistir diante das adversidades. O propósito, o ideal, que é glorificar a Deus, deve nos levantar diante das pedradas, diante das incertezas da vida, deve nos motivar. Trabalho e prosperidade. Tá? Quem não deseja ter uma vida próspera e abençoada? É o desejo de todo ser humano. Não há nada de errado em ser bem-sucedido, mas afinal de contas, o que é ser próspero? A prosperidade no livro de Provérbios está diretamente relacionada à obediência à palavra de Deus e à dedicação ao trabalho. Uma vida bem-sucedida não é somente resultado do sucesso financeiro, e sim da obediência a Deus, da fidelidade e da santidade. Não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Na busca da prosperidade, muitos estão perdendo a saúde, a família, a alma. Um dos maiores inimigos do jovem hoje é entrar no mercado de trabalho em áreas como do comércio, da segurança, por exemplo, onde perdem toda a disponibilidade para a família e a igreja, afastando-se rapidamente dos vínculos familiares e espirituais. Vivemos numa cultura humanista e hedonista, onde os fins justificam os meios. Mais importante é ter do que ser. Consumimos muito mais do que precisamos para alimentar a sede de ter, ostentar, e acabamos construindo castelos de areia que não se sustentam diante das pequenas ondas, muito menos de grandes temporais. Precisamos voltar a olhar para as coisas de cima, para as coisas eternas. Colossenses capítulo 3. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Ou seja, vivam para as coisas eternas. Estudem para a glória de Deus. Se qualifiquem para a glória de Deus. Pensem sempre em Deus. Priorizem Deus em tudo nas suas vidas. Em primeiro lugar. Hoje, existem diversas formas de trabalhar. A internet propicia experiências maravilhosas. Temos pessoas muito criativas e inteligentes. Você pega uma sala de adolescentes, nossa, tem um pessoal fantástico. Muitas vezes, olhar para o mercado não convencional pode ser uma ótima opção. Então hoje tem um tipo de empresas chamadas as startups, né? Que são responsáveis por milhares de aplicativos, desenvolvimento de aplicativos e de outras empresas de tecnologia muito importantes, criadas com pouco ou quase nenhum recurso. O risco é muito alto, mas tem muito jovem, ganhando muito dinheiro com esse tipo de empresa. Vale a pena pesquisar o que é e levar para a sala de aula. E eu quero aqui concluir essa aula com o desafio: escolas de profissão e teste vocacional. Devemos sair do tradicional, ultrapassar as paredes de aula para contribuir com o crescimento intelectual e profissional de nossos alunos. O homem não é compreendido corpo, alma e espírito. Então nós precisamos também gerar nos nossos alunos e promover eventos, reuniões, palestras que tragam a eles crescimento espiritual, intelectual e profissional. A sociedade está impondo à igreja muitas distorções de valores, porque pessoas preparadas, mas sem Deus na vida, estão em posições de liderança e influência. Daniel e seus amigos tinham um diferencial. Eram servos de Deus e preparados intelectualmente. Alguém os incentivou, motivou, investiu no descobrimento e desenvolvimento de suas habilidades. E isso
fez toda a diferença. Deus não os colocaria no palácio se não estivessem preparados para servir no palácio. Daniel, capítulo 1 e versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Não importa aonde você nasceu, não importa o status social da sua família, nós somos filhos do rei. Nós somos da linhagem real. Então nós temos que nos preparar para alcançar posição de destaque, onde o nome de Deus seja glorificado, a família protegida e as pessoas nos respeitem como cristãos e como pessoas bem preparadas para concorrer em qualquer área da vida, em qualquer área profissional, em qualquer área intelectual, de igual para igual e, se possível, num nível ainda superior a qualquer outro concorrente. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem na paz, tenham uma excelente semana, assista, curta, compartilhe, mande para os seus alunos, faça aí uma feira de profissões, faça aí um teste vocacional, fique ligado, essa lição está maravilhosa, extraordinária, que Deus abençoe a vida de vocês, vamos crescer juntos. Boa semana. Deus abençoe tua casa, teus alunos, teus sonhos, teu ministério, tua igreja, tua família. Até a próxima aula. Terceiro trimestre terminando, quarto trimestre já vem aí. Um abraço.